Oi gente, tudo bem? E a aula hoje é sobre as plantas e o solo. Vamos lá, caderno na mão, caneta para fazer registro. Bom, as plantas, elas têm um papel fundamental tanto na formação quanto na preservação do solo, tá? Elas têm um papel de proteção da camada superficial do solo. Olha, aqui tem dois exemplos de duas árvores que tem a copa larga, a copa é essa parte aqui da árvore, muito larga. Uma é a sibipiruna e outra é a árvore chapéu de sol, tem bastante no litoral. Então como que elas protegem a camada superficial do solo, né? Elas produzem a sombra, elas protegem o solo do calor excessivo, elas impedem que as gotas da chuva atinjam o solo com muita força. Então, é muito importante ter árvores com essas copas mais largas para proteger o solo. E as raízes, gente? Para que as raízes são importantes? Bom, então primeiro, elas retiram água e sais minerais do solo, né, para a saúde da planta, aumentam a aeração do solo. Então, como as raízes vão crescendo, isso facilita a entrada do ar no solo, né? Porque os espaços, o ar vai penetrando nesses espaços. Aumenta a permeabilidade, então esses espaços permitem que a água da chuva penetre mais profundamente no solo. E isso é muito bom. Evitam a erosão, então ao se ramificarem, formam verdadeiras redes de filamentos que retêm partículas do solo, aumentando ainda mais a proteção contra a ação erosiva tanto do vento quanto da água. E podem estar associados a fungos e bactérias. E essa associação é super benéfica, tá? Essa associação de fungos e bactérias são chamadas de micorrizas. Na verdade, a micorriza é só de fungos, tá? Então, os fungos e as raízes de certas plantas, principalmente como as orquídeas, morangos, tomates e os pinheiros, eles formam uma associação chamada de um mutualismo. Os dois são beneficiados. O fungo, ele é um decompositor, certo? E ele fornece ao vegetal nitrogênio e outros nutrientes minerais. E em troca, esse fungo, ele recebe a glicose que a própria planta produz. Então, essa parte branquinha, olha aqui, isso aqui é tudo micorriza, certo? Beleza. Bom, se as plantas retiram sais minerais do solo enquanto crescem, por que esses sais minerais não se esgotam? E aí? Tempo para vocês pensarem. Encerrou. Vamos lá. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma árvore com as raízes, que essa árvore está aqui nesse solo. Bom, esse lugar, ele tem, vamos supor que a gente encontra restos orgânicos, como restos de plantas, folhas, galhos, frutos, restos de animais, como fezes, urina, restos de pele, e além de cadáveres, então, parcialmente consumidos e abandonados. Tudo isso nós encontramos no solo, certo? Muito bem. O que acontece? Esses componentes orgânicos, eles servem de alimento inicialmente a animais maiores, como urubus e porco do mato, e algumas aves, outras espécies de aves. No entanto, esses animais não consomem todo esse material disponível aqui. Beleza. Depois que eles comem, eles deixam no solo uma boa quantidade ainda de matéria orgânica. E deixam os restos, né, que são essas bolinhas pretas aqui. Esses restos aqui servirão de alimento a animais menores, como por exemplo os tatuzinhos de jardim e os piolhos de cobra. Então, os tatuzinhos e os piolhos vão comendo esses restos que foram deixados. O material orgânico que sobra, agora em fragmentos bem menores, bem pequenininhos, é utilizado por micro-organismos.
Esses micro-organismos, que são as bactérias e os fungos, que realizam a decomposição da matéria orgânica. Então, aqui são exemplos de bactérias e fungos que estariam decompondo esse restinho de matéria orgânica. Lembrando que esses organismos são microscópicos, né? Então, a gente não consegue observar a olho nu. Bom, nesse processo, gente, o que acontece? As bactérias e os fungos, eles vão decompondo essa matéria orgânica e nesse processo as bactérias e os fungos vão consumindo esse material orgânico, transformando em outros materiais como água, gás carbônico, sais minerais, e tudo isso vai ficando disponível aqui no meio ambiente. Esses fragmentos se misturam aos fungos microscópicos, às bactérias, continuando a decomposição dos materiais e dá origem a um material úmido, escuro e com um aspecto meio granuloso, que é denominado de humus. Tá? E esse humus, então, deixa o solo extremamente fértil. Dessa forma, os sais minerais, eles retornam ao solo. Então, a gente conseguiu responder aquela pergunta? Se as plantas retiram sais minerais do solo enquanto crescem, por que esses sais minerais não se esgotam? Eles não se esgotam porque esses sais minerais retornam ao solo após sua decomposição pelos fungos e bactérias. Beleza? E a gente fica por aqui. Beijo!